Graça e paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais uma vez aqui para participarmos de um estudo da palavra do Senhor. E hoje o assunto é casamento. É um assunto atual, não é? Casamento. E é o passo mais importante da vida do ser humano, claro. Depois da salvação. O passo mais importante é ter um encontro com Jesus Cristo, não é? E em segundo lugar, é o casamento. Hoje a gente está vendo uma facilidade muito grande. As pessoas namoram, noivam e casam, mas isso em questão de meses, de dias, não é? Eu não estou querendo dizer que o tempo vai dizer, mas é bom a gente conhecer. Eu, como pastor dessa igreja, eu disse que não quero mais ser um mero celebrante. Eu quero dar um curso para os noivos, para eles saberem e conhecerem a importância do casamento. Eu sou casado há 30 anos com a mesma mulher, não é? E sempre digo nas minhas pregações, quando vou dar palestra para casamento, que foi a segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por que a segunda melhor coisa? Porque a primeira foi a salvação e depois foi o casamento. Se eu soubesse que casamento era tão bom, eu já tinha nascido casado, tá certo? É muito bom. Agora, eu quero falar para os amados irmãos que nos últimos dias, nós estamos vendo assim muito escândalo, muitas separações. As pessoas hoje querem casar até pelo contrato, fazem contrato, já tem contrato, não é? E aí, se não der certo, e segundo a luz da Bíblia, vamos ver o que é que a Bíblia fala. Porque existe uma pergunta que não quer calar. Quantas vezes eu posso me casar? Bom, você pode se casar quantas vezes você quiser, certo? Quantas vezes? Pastor, o que é isso? Calma. Se você quiser casar 10 vezes, 15, o problema aí é seu. Mas pela Bíblia Sagrada, somente uma vez. Melhorou agora? Pela palavra de Deus, somente uma vez. Mas pastor, eu conheço pastores aí, líderes religiosos, presidentes de ministério. Inclusive existe um grande ministério aqui no Brasil, né? Eu quero poupar o nome, tá certo? Por uma questão de ética, que liberou aí o divórcio aí, para os ministros. Bom, se está liberado para os ministros, imagina para os membros, não é? Então, o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Então vamos ler um texto sagrado que se encontra aqui em Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele, Jesus: não leste que do princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Perguntaram-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? O 8. Respondeu-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres,
Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A palavra do Senhor é muito clara. A palavra do Senhor não deixa dúvida concernente a quantas vezes nós devemos casar. Agora, existe uma possibilidade de você casar até 2 ou 3 vezes, desde que você esteja de posse da carta de óbito da sua esposa, ou vice-versa. Aí você está livre, porque enquanto você viver, eu casei com a minha esposa em 27 de agosto de 1987. Por sinal, agora no dia 27, nós estamos completando 30 anos de casado. Eu estou ligado a ela e ela está ligada a mim. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos ligados um ao outro. Não é um papel, não é uma carta de divórcio que vai desajuntar, que vai apartar aquilo que Deus uniu, porque o texto sagrado é muito claro. O que Deus ajuntou, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas pastor, e por que existe então a carta de divórcio? Ah, claro. Você sabe há quantos anos existe o casamento civil? Será que quando Deus uniu ali Adão e Eva, Deus pediu para que eles antes procurassem um juiz? Claro que não. A gente sabe que a bênção de Deus está no casamento religioso, no casamento da igreja. Mas peraí, mas se nós apenas nos casarmos no civil, vale? Bom, Deus, Ele não atropela as leis dos homens, porque diz a palavra do Senhor que toda lei, que toda autoridade na terra também foi constituída por Deus, e Deus respeita. Agora, se a pessoa não conhece a palavra e está casado apenas no civil, amém, está casado. Mas se você também conhece a palavra e está casado apenas no civil e não quer a bênção do sacerdote, não tem problema. Pastor, eu quero apenas uma oração, não quero fazer um novo casamento. Não tem problema. O sacerdote, ele vai orar, vai abençoar o seu casamento e está ligado sim. Agora, eu aconselho aqueles que conhecem a palavra a realizar também um casamento. O que é que custa? Até porque o casamento na igreja não vai onerar nada para você, tá certo? Aqui nós não cobramos para casar. Nós, pastores e das igrejas genuínas, ok? Das igrejas genuínas. Eu sei, não precisa me criticar. Existe só uma igreja, mas as placas fazem uma diferença, ok? Eu estou falando com pessoas inteligentes e você sabe qual foi a primeira igreja que chegou aqui no Brasil, tá certo? E dela saíram as outras, ok? E, por exemplo, chegou quem? Quem veio aqui primeiro trazer o evangelho? Foram os congregacionais, depois presbiterianos, depois batistas. E dos batistas nasceram quem? Os assembleianos. Não é assim? É a história da igreja, ok? Então, vamos para o assunto. Então, quantas vezes eu posso me casar? Eu já disse, se você estiver de posse da certidão de óbito, que a sua esposa faltou, não é que você mandou matar para casa de novo, entenda? É se ela faltou ou se ele faltou, você está livre para casar. É que diz o texto sagrado. Mas o texto também não diz que a gente só pode separar por causa de infidelidade conjugal, ou seja, houve traição do marido ou da mulher, nesse caso a gente não pode separar. A Bíblia não está dizendo? Está sim. A Bíblia está dizendo que se houver infidelidade,
você pode sim se separar. Mas a Bíblia não está dizendo que você pode casar de novo. A Bíblia está dizendo que se você se separar, tá certo? Quem casar com a divorciada, ou quem casar com o divorciado, comete adultério. E a Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. É a palavra do Senhor. Isso não é um pastor que diz, não é uma doutrina da igreja, não. Isso é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina do Senhor Jesus, é a doutrina da própria palavra de Deus. Está entendendo? Então, hoje a gente tem visto aí na sociedade, casa separa, casa separa, casa separa. Para cada 5 casamentos, existe 2 separações. E um fica na coluna do meio. Um fica mais para lá do que para cá. Então apenas 2 casamentos entre 5 no Brasil têm sobrevivido no dia de hoje. Ou seja, estamos vivendo realmente os últimos dias. E a palavra do Senhor também está se cumprindo. Mas aos jovens que me assistem, ou aquele que não está bem com a sua esposa, ou com seu esposo, nem tente, nem pense, repreenda esse pensamento, porque ele é maligno, ele é diabólico, ele é carnal. Agora você vai ter que carregar a sua cruz até o fim. Por isso eu falei no início da mensagem, que casamento é o passo mais importante que o homem ou a mulher dá nesta vida. Sabe por quê? Porque é com essa pessoa que você vai construir o seu futuro. É com essa pessoa que você vai passar a sua vida. É com essa pessoa que você vai construir uma família. E se a esposa ou o esposo não estiver em comum acordo, se vocês não estiverem em acordo um com o outro, vai haver uma desarmonia no lar. Mas pastor, a Bíblia também diz que não andarão 2, se um não estiver de acordo. Tudo bem, concordo. Você pode ir para qualquer lugar na Bíblia que eu vou com você. Aí ninguém é obrigado a viver com ninguém. Aí você não aguenta viver com a esposa, porque ela é rixosa, porque a Bíblia diz que é uma casa gotejante, com goteiras, e uma mulher rixosa são coisas terríveis e é impossível de suportar. Para isso existe o namoro, o noivado, o casamento, o conselho do sacerdote. Para isso existe cursos, ok? Que vai lhe mostrar. Eu cansei. Quando eu não tinha ainda colocado essa proposta para a igreja na qual eu pastoreio, eu fazia 3, 4, 5 casamentos por ano. Depois que eu tomei essa atitude, falei para a igreja que agora não casaria mais ninguém, sem antes ministrar um curso para casamento, para que a noivinha fique sabendo a importância do casamento, para que o noivinho fique sabendo a importância do casamento. Então, faz 2 anos que eu não celebro mais nenhum casamento nessa igreja. As pessoas agora estão preferindo casar com outros pastores, com outros ministros. Porque o meu pastor é muito chato, ele é casca grossa. E eu tenho que fazer um curso. Se for aprovado, ele me casa. Se não for, não casa. Bom, eu não disse que não casaria. Eu apenas daria o curso. Para depois de casar, você, não, eu não consigo viver, eu vou ali separar. Aí paga 150 a 200 reais e está desfeito o casamento. Desfeito o casamento que o juiz fez. Mas o que Deus fez, não está. Porque a Bíblia, a minha Bíblia e a sua, está escrito que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 6 de Mateus 19. Assim já não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aleluia! Mas para não ficar somente aqui nas palavras de Jesus, tá? Então vamos ver agora também o apóstolo Paulo, em uma passagem aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, do 7 ao 11. Aliás, capítulo 7, do 1 ao 11, em 1 Coríntios, tá certo? Se você, mas que foi Jesus que falou, eu quero saber a igreja,
depois que a igreja foi instituída, quase não saía, tá certo? A igreja apostólica, ok? Então eu quero ver a doutrina, o que é que os apóstolos, então vamos ver uma opinião aqui do apóstolo Paulo, o que é que ele fala acerca do casamento. É em 1 Coríntios capítulo 7, do 1 até o 11, amém? Confira aí. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porém, digo isto como que por permissão, e não por mandamento. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Está vendo aí? Se ela se separar, eu me separei, estou com carta de divórcio, estou livre para me casar com quem eu quiser. É assim que rege a sociedade, certo? Mas o que é que acontece? Ela não está livre. Ele não está livre, porque o papel não vai desfazer aquilo que Deus fez. E agora, vou ficar solteiro? Claro. Perdoa a mulher. Mas ela me traiu. Perdoa. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia também diz que amor não acaba. Amor acaba? Não. Mas ela me traiu. Perdoa. Mas foi ele que me traiu. Perdoa. Eu não consigo perdoar. Eu vou ficar o resto da minha vida solteira? Vai. Eu vou ficar o resto da minha vida solteiro? Vai. A Bíblia não ordena, a não ser com a certidão de óbito. Aí sim, você pode casar pela segunda vez. Mas enquanto o marido estiver vivo, enquanto a esposa estiver viva, você não pode casar de novo. Mas o Senhor não leu lá em Mateus, a não ser por conta de infidelidade. Está escrito na Bíblia, por conta de infidelidade, você pode separar. É isso que o sacerdote tem que passar para os noivinhos, quando eles estão realizando o matrimônio, quando eles estão se casando, quando eles estão se tornando de fato marido e mulher. O sacerdote precisa orientar, não é apenas fazer aquela palestra, é isso que vocês querem mesmo para a vida de vocês? Pensem e repensem, porque uma vez casado para sempre. Não é uma vez salvo para sempre, como pregam por aí, não, viu?
Porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas eu estou entrando em outro assunto, não quero fugir dele. Uma vez casado, casado para sempre. Você só está livre para casar novamente se a sua esposa vier a faltar, ou se o esposo vier a faltar. Mas incompatibilidade de gênero. Você descobriu isso, querido? Depois de 20 anos de casado? Depois de 30 anos? Aí você vem descobrir que o gênio dela não bate com o seu? Que você é sanguíneo, que era sanguínea, você vem descobrir isso? No namoro não deu para perceber isso? No noivado não deu para perceber isso? Porque namoro pode acabar? Pode. Noivado pode acabar? Pode. Mas casamento não. Casamento é diferente. É isso que os noivos, que os maridos, que as esposas precisam aprender. E aquilo que Deus juntou, o homem não pode separar. De maneira nenhuma. Não tem como, não tem jeito. Entendeu? Porque aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Pense 2 vezes antes de casar. Viu? Eu sempre dou esse conselho para os discípulos, meus discípulos, porque o pastor, ele é o pastor e todo o corpo são discipulados pelo anjo da igreja. Então eu falo para eles que casem, pensem e casem, mas casem para viver, porque uma vez casado, casado para sempre. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido, tá certo? Tenham entendido o que foi falado aqui, tá certo? Aos jovens, pensem 2 vezes antes de passar o preto no branco. Casamento é coisa séria. Casamento é o passo mais importante que a gente dá em nossas vidas. Por isso é necessário fazê-lo, mas fazê-lo consciente daquilo que nós estamos fazendo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado.